Qual o melhor passaporte para viajar? Depende para onde você for. Você deve ter algum amigo ou amiga que está apenas esperando pegar o passaporte italiano para ter a cidadania italiana reconhecida. Já escutou esta história? É uma situação bem normal para nós que estamos em contato com pessoas que estão reconhecendo a cidadania italiana. Muitas pessoas preferem não aprender a língua italiana e fazerem os seus processos sozinhas. Essas pessoas contratam empresas para assessorar elas. Algumas vezes o processo da cidadania já está concluído. A pessoa precisa voltar para o Brasil e a empresa pede que a pessoa retorne para a Itália para pegar o seu passaporte e ser realmente um cidadão italiano. Isso quer dizer que uma criança que nasce em território brasileiro não é brasileira, não tem a cidadania brasileira, enquanto seus pais não fizerem o passaporte brasileiro para ela? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Ou será que você apenas foi fazer o seu passaporte brasileiro quando você precisou viajar para o exterior? Até aquele momento bastava a carteira de identidade para você ser um cidadão brasileiro. Foi assim? Isso mesmo, você passa a ser reconhecido como cidadão italiano no momento em que o comune entregar para você um documento que é uma folha de ofício dizendo que os seus documentos estão aceitos. Você não precisa nem ter a carteira de identidade para ser cidadão italiano. Depois você vai lá com calma e faz a carteira de identidade. E o passaporte italiano? Quando você vai precisar dele? Você está pensando em voltar para o Brasil e morar no Brasil? Como você vai usar o passaporte italiano no Brasil? Você pretende continuar morando na Itália? Se você estiver em qualquer país Schengen, União Europeia, basta a carteira de identidade para você circular. Você utilizou seu passaporte brasileiro para sair do Brasil e viajar até a Itália, até a Europa. Por que você irá precisar do passaporte italiano para voltar da Itália para o Brasil? Se você tiver a carteira de identidade provando que você é um cidadão italiano e você estiver no Brasil, for viajar para a Itália ou outro país europeu, basta você apresentar a carteira de identidade italiana. Será que é assim mesmo? Mas então é muito mais fácil do que parece. Vamos ver com mais atenção? Então fica comigo neste vídeo aqui. Olá, eu sou a Cristiane da Escola de Italiano para Brasileiros e estou aqui para ajudar você a aprender a falar italiano de uma forma gratuita e como bônus, você também vai aprender um pouco sobre a cidadania italiana. E mais a cultura, e a culinária, e a geografia, e a história, e tudo que eu puder compartilhar com você para tornar mais interessante essa sua experiência no mundo italiano, que vai muito além da língua, ou de um documento dizendo que você tem a cidadania italiana. Eu conheço muitas pessoas que estão fazendo o reconhecimento da cidadania italiana através da ajuda de uma empresa de assessoria. Até já conversei com algumas empresas de assessoria sobre a lei que eu estou trazendo neste vídeo aqui. E eu fui chamada de mentirosa, como acontece cada vez que eu trago algum assunto polêmico. Como foi com esta doença que está circulando por aí, que a gente não pode mais falar o nome dela, e tantos outros assuntos. Antes de apresentar esta lei misteriosa para você, eu quero dizer que se você estiver pensando em passar as férias nos Estados Unidos, na Austrália, na Polinésia Francesa e ainda por alguns meses na Inglaterra, o passaporte italiano é bem mais conveniente que o português quando você for pedir autorização para entrar nesses países. Já tantos outros países no mundo possuem acordos bilaterais com o Brasil e você pode viajar tranquilamente, sendo esses países a Itália e os outros países europeus, que você pode estar 3 meses como turista. Muitas das pessoas que vão até a Itália para fazer o reconhecimento da sua cidadania italiana, através de uma assessoria, recebem o seguinte conselho: quando você estiver no Brasil,
você apresenta o passaporte brasileiro para sair do território nacional. Assim você não terá problemas. Quando você chegar na Europa, você apresenta o passaporte italiano. E novamente você não terá problemas. Quando você for sair da Europa, você apresenta o passaporte italiano. E quando você chegar no Brasil, você apresenta o passaporte brasileiro. Eu tenho 2 passaportes, mas o brasileiro está vencido e ele tem um carimbo aqui dizendo que ele está anulado. Eu pedi para ficar com ele para gravar este vídeo para você. Na contracapa está escrito: este passaporte é válido para todos os países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas. Então você pode estar em qualquer país e apresentar o passaporte brasileiro. Na primeira página está escrito assim: este documento pertence à República Federativa do Brasil. Não está escrito este documento pertence e o meu nome. Na página 5, novamente está escrito: este passaporte é propriedade da República Federativa do Brasil. O extravio, perda, roubo ou destruição do passaporte constitui fato grave e deve ser comunicado imediatamente à autoridade policial e à embaixada ou ao consulado do Brasil. Continuando, se o passaporte for entregue à pessoa ou serviço que não pertence ao governo brasileiro, por exemplo, para obtenção de visto, compra de passagem ou qualquer outra situação, e não for restituído, o titular deve considerá-lo como extraviado. A concessão de novo passaporte, em substituição ao extraviado, depende de investigação. Eu sempre utilizei apenas o passaporte brasileiro para viajar tanto do Brasil para a Europa quanto da Europa para o Brasil e dentro dos países europeus, utilizando a carteira de identidade italiana para justificar que eu também sou italiana. Acabei fazendo o passaporte italiano apenas porque o meu passaporte brasileiro venceu quando eu estava na Itália. Até fiquei 1 ano sem ter nenhum passaporte válido. E era bem complicado para eu ir até o consulado brasileiro para fazer o novo passaporte. Por isso eu fiz o passaporte italiano. Eu voltei para o Brasil com o passaporte italiano e voltei para a Itália com o passaporte italiano. Continuei utilizando o passaporte italiano até o momento que o passaporte italiano venceu. E eu estava na Itália. Eu tinha entrado em território europeu com o passaporte italiano, sendo que o aeroporto que eu cheguei na última viagem foi na Holanda, em Amsterdã. Nesta vez eu consegui fazer o passaporte brasileiro, no consulado brasileiro na Itália. Voltando para o Brasil com o passaporte brasileiro, saindo da Europa pelo aeroporto de Lisboa, em Portugal, o meu passaporte não funcionava no leitor digital. Fui falar com o policial e ele não conseguiu encontrar uma entrada minha na Europa com aquele número de documento. E ele começou a investigar como eu tinha chegado até a Europa. Quando eu tinha chegado, por via aérea, terrestre, aquática. Eu expliquei a situação para ele, ele perguntou o que eu vinha fazer no Brasil. Eu disse que eu vinha para a minha casa. Então ele investigou um pouco, a gente conversou um pouco, ele liberou a minha saída da Europa. Diversas pessoas que tentaram viajar com 2 passaportes tiveram um desses passaportes retidos. E algumas pessoas também não conseguiram concluir a viagem e precisaram retornar para a origem. A pessoa que não tem vontade de aprender a falar a língua italiana e nem de entender a língua italiana, mas tem interesse em reconhecer a sua cidadania italiana, muitas vezes nunca saiu do Brasil, nunca pensou em morar na Itália e pediu o passaporte italiano para o consulado da Itália no Brasil. Ela acredita no que as outras pessoas falam, sejam assessores, sejam amigos, seja vídeos aqui no YouTube, blogs. O mínimo que você precisa para ser cidadão italiano é saber falar a língua italiana. Imagina um brasileiro que não sabe falar português e que não entende português. Você entra no site da
Polizia di Stato. É a polícia de fronteira, aquela que para você no aeroporto para controlar os seus documentos. O que está escrito aqui? Doppio passaporto. Il doppio passaporto può essere rilasciato ai cittadini che ne facciano richiesta in questi due casi. Primo caso, quando per particolari e comprovate contingenze di carattere politico internazionale, di guerra o di religioni, risulti opportuno l'uso di due distinti passaporti per l'ingresso o la permanenza em determinados stati. Este é o caso de quem está pedindo o reconhecimento da cidadania italiana. Secondo caso, quando per motivate e indifferibili esigenze professionali l'acquisizione del visto o l'adempimento di altre procedure per l'autorizzazione all'ingresso in alcuni stati comportino tempi di attesa incompatibili com le tempistiche del viaggio. Se esse for o seu caso, vai lá, viaja com os dois passaportes. Mas se você não tiver incluído em nenhum desses dois casos, você escolhe um dos passaportes. Vai por mim, para não ter algum problema sério que você não vai conseguir resolver lá sozinho, no aeroporto. Em um país que muitas vezes não vai falar a sua língua. Lembra que você pode estar na Alemanha, você pode estar na Holanda, você pode estar na França. Você vai se comunicar em inglês, espero. Porque eu também já vi pessoas que vão fazer o reconhecimento da cidadania italiana na Itália e não tiveram interesse em aprender nem inglês nem italiano. Mas é diferente se você falar a língua local. Principalmente para se justificar numa situação constrangedora e que vai contra a lei, né? Vamos continuar aqui. Per sgombrare il campo dai dubbi, ricordiamo che si tratta ovviamente di procedimenti eccezionali e non usuali. Per cui la questura o l'ambasciata italiana all'estero che emette il secondo passaporto, dopo aver attentamente verificato che sussistano i motivi per il rilascio, esaminando una dettagliata documentazione da consegnare con la richiesta, può limitarne la validità territoriale a determinati stati e limitarne quella temporale ao período estritamente necessário. Então, se você estiver com os dois passaportes, o segundo passaporte pode ser válido apenas em alguns países e por um determinado tempo. È bene precisare che al momento del viaggio uno dei due passaporti, ovviamente quello non utilizzabile, deve essere depositato in custodia presso la questura. In casi eccezionali di comprovata necessità e urgenza, il richiedente può essere autorizzato dall'ufficio emittente ao possesso contemporâneo dei due libretti. Então aqui está dizendo que antes de viajar você vai escolher com qual você vai viajar, qual que é o mais importante, qual é o mais útil para aquele trato de viagem que você vai fazer. E o segundo passaporte, se você tiver, você vai entregar na questura. O que é questura? A questura é a Polícia Federal Italiana. Conhecer a Polizia di Stato e a questura são essenciais para uma pessoa que se diz cidadã italiana, cittadino italiano. Por quê? Um cidadão italiano, se precisa resolver algum problema com a polícia, sabe aonde se debater? Vai no Carabinieri?
vai na polizia municipale, vai dal vigili del comune, vai dai pompieri. Dove va? Cada tipo de polícia serve para uma coisa. A questura é responsável pelo seu passaporte. Qualquer dúvida, qualquer problema, você vai lá. Não adianta debater em outro lugar, que eles vão mudar você na questura. Isso é a base de conhecimento para ser cidadão italiano. Em casos de comprovada necessidade e urgência, a pessoa pode ser autorizada a estar em possesso dos 2 passaportes. Este é o seu caso? É bom você pensar e não querer arriscar antes de viajar. Claro que tem pessoas que viajam e não acontece nada, mas tem muitas que também acabam em problemas sérios. Eu cumpri com a minha obrigação, agora eu estou com a cabeça mais leve e cabe a você decidir em quem você vai acreditar e quais vão ser as suas atitudes. Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar na descrição o link para você encontrar essa lei que eu falei aqui. Eu não vou escrever toda ela aqui no vídeo, você clica lá se você tiver interesse em ler a lei. Se você acha que este vídeo pode interessar algum amigo seu que está na Itália reconhecendo a cidadania italiana, ou alguém que já reconheceu, ou até mesmo aquela pessoa que pensa em fazer o reconhecimento com a ajuda de assessoria, ou que está estudando os procedimentos para fazer sozinha, compartilhe este vídeo com esta pessoa. Você vai estar ajudando muita gente. E se você achou o vídeo interessante, não vá embora antes de deixar o seu gostei aqui embaixo. Eu percebi que mais de 70% do pessoal que está assistindo os vídeos aqui não está inscrita no canal. Você sabia que inscrevendo-se ao canal você pode participar da 5ª jornada de integração, que estará acontecendo no próximo mês ou no máximo daqui 2 meses? Então aproveita para se inscrever e já participa dessa 5ª jornada. Vai ser uma experiência muito boa. Te desejo bons estudos, te deixo um super abraço e nos vemos depois de amanhã aqui no canal. Tchau!